Mais um papo reto começando aqui pelo Top Media News. Começando já esta semana e trazendo um convidado muito especial, meu amigo Jari Castro, engenheiro Jari Castro, que é vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande. Muito assunto para a gente falar já já aqui no Papo Reto. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo Reto com Joel Silva. E voltando para o nosso Papo Reto, né? Hoje, como eu disse, trazendo o engenheiro Jari Castro, mais feliz hoje, depois de uma vitória do seu Flamengo, né, Jari? Tudo bem com você? Joel, hoje foi sofrido, né? Como sempre, mas resultado positivo é muito bom, né? E contra o líder Palmeiras. Agora são os Eu, dois líderes, né? eu fui morar em Brasília em E 2015. pergunta isso, por que Flamengo, Jari? Na verdade, assim, toda a minha família é vascaína, inclusive meu filho. E eu fui morar, fazer engenharia no Rio de Janeiro e morei no Leblon. No segundo jogo que teve, na época do Zico, na década de 80, eu vi que eu não era vascaíno. Não tinha jeito. Por causa da família, mas aí eu vi que eu me identificava com o Flamengo e desde a década de 80 eu sou flamenguista. Hoje já minha filha é flamenguista, meu genro, né, lógico. E estou tentando fazer meu neto, que nasceu tem um mês e pouco, ver se ele vira flamenguista. Então, e eu me identifiquei muito com o Zico. Inclusive, estive com ele esses dias, ele veio num evento aí do Sebrae e autografou uma camiseta. Fiquei muito emocionado, né? Pela pessoa dele, pelo atleta que ele é, né? Muito bacana. Né? Você olhou para um lado, você falou, bom, aqui tem Zanata, Roberto Dinamite, Mazzaropi. Aí do outro lado tinha Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Zico, Nunes, Adílio. Falou, pelo amor de Deus, meu time tá aqui. O Flamengo foi campeão, se não me falha a memória, campeão mundial em 81, jogando contra o Liverpool. Baita placar. Tem uma história bacana. Ô Jari, vamos falar um pouco do Jari, né? Você nasceu em que estado? Como é que é a sua história com o Mato Grosso do Sul? Eu sou campograndense. Você é de Campo Grande mesmo? Eu nasci em Campo Grande, sou filho, meu pai era de Cuiabá, minha mãe daquela região ali, Rondonópolis. Ela é bem mineira, goiana e mato-grossense na época, né? É bom lembrar que na nossa época Mato Grosso era um só, Mato Grosso era um só. Então eu sou assim, bem raiz, né? Nossa família é bem raiz. Eu nasci aqui em 1960 em Campo Grande, tive a oportunidade de estudar fora, fui estudar no Rio de Janeiro, na época tinham poucas universidades no país, e meu irmão já fazia medicina lá, o Jair, meu irmão mais velho. Eu fui fazer engenharia e meu irmão mais novo foi fazer direito. Então, nossa família... Você fez a base da escola aqui? Eu estudei aqui em Campo Grande. Eu estudei em 5 escolas. Eu era um pouco assim... Você teve um colega de classe meio conhecido do Top Media aqui, né? O Marcão é o nosso amigo, estamos no Dom Bosco. Mas eu estudei no Externato São José, 26 de agosto, Centro Educacional, Massa e Dom Bosco. Eu era muito hiperativo. Aí depois fui descobrir que eu sou TDAH. E como muitas pessoas, né? Depois de 63 anos eu descobri essa hiperatividade em mim. Então por isso que eu sou muito assim tenso, gosto de fazer as coisas. E na época as pessoas não entendiam. Iam me retirando de escola. Meus pais ou os diretores pediam para nós irmos para outras escolas, porque a gente era muito acelerado, muito... uma cabeça assim diferente, muito né? Rápido. Rápido e quando não, e quando não quer fazer, não faz, quando quer fazer, faz. Então era bem complexo. Aí você vai para o Rio fazer engenharia. Aí eu fui fazer engenharia no Rio de Janeiro. Fiz engenharia civil, fui na década de 80, foi nessa época que eu conheci o Zico, o time do Flamengo. Formei no Rio de Janeiro e voltei em 1986 para Campo Grande e comecei a trabalhar, comecei minha vida como engenheiro, trabalhei em algumas empresas e depois logo eu e meu sócio Edson Gonda constituímos a empresa Técnica Engenharia. E aí já tem uma história de quase 40 anos dentro da engenharia, atuando na construção civil e também muito ligado às políticas classistas, né? Eu fui presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil, patronal, fui presidente do Instituto de Engenharia, fui presidente do CREA, e sempre muito envolvido. E em 2015 eu fui chamado para um trabalho no CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
para ficar um ano cuidando do Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Eu acabei ficando 3 anos no Confé, depois fui fazer um trabalho dentro da Mútua, que é a nossa caixa de assistência, fiquei mais 3 anos e meio em Brasília, num total de 6 anos e meio. E lá na Mútua eu fiz um trabalho de gerência de cobrança. A inadimplência nossa estava muito alta e pela nossa expertise como engenheiro, nós temos muita facilidade com números. E aí eu fiz um trabalho junto com o Serasa e com as mútuas de todo o país e conseguimos baixar bem a inadimplência, que era de 30 para 2,9. Aí eu voltei para Campo Grande em 2021. Na época minha mãe estava com Alzheimer. Pós-pandemia já, né? Pós-pandemia, e minha empresa precisava da minha presença. Meu sócio estava bastante cansado, né? Porque eu vinha de 15 dias, às vezes com um mês. E principalmente por causa da minha mãe, eu queria estar com ela, fazer todo esse processo dessa passagem dela, né? Ela partiu tem 2 anos, mas eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo de Alzheimer que minha mãe teve. E recebi um chamado na Santa Casa. Eu sempre fui associado à Santa Casa, tem quase 20 anos. Meu pai, desde 1973, era associado à Santa Casa. Deixa eu abrir uma vírgula, até porque você me falou que é imperativo, então eu vou parar de pra gente entrar. Deixa eu pegar um pedacinho, que eu acho que é até como quando a gente se conheceu, você tem uma história muito bonita no CREA, né? Como é que foi essa... Então, entrar nessa situação com essa galera toda e formar ali grupo e caminhar? Então, do CREA foi quando eu fui para o Sinduscom, em 2006 até 2009, eu me envolvi muito com o CREA. Na época eu estava presidente o Amarildo Miranda Mello, foi a pessoa que me apoiou para que eu fosse para o CREA, e o Amarildo foi para o Sinduscom. Nós fizemos assim uma troca, não de favorecimento, mas de experiências, né, e adquirir conhecimentos. Ele foi adquirir conhecimentos no Sinduscom e eu fui para o CREA. E se ajudaram, né? Nós nos ajudamos. Em 2009 até 2014 eu fiquei como presidente do CREA. E lá nós fizemos muitas ações, você sabe disso, nós participamos de muitos projetos, acessibilidade, né, discussão de plano diretor. O que eu acho que é um destaque legal é que teve uma aproximação com a sociedade muito grande, né? Abriu um pouco o CREA, né? Foi entender a importância, né, do CREA, do engenheiro no dia a dia. Muitas vezes você só fica sabendo em situações que nós tivemos juntos, inclusive na situação lá do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Que foi, você me deu uma entrevista pouco depois daquele incêndio que matou as crianças. Então, em 2013, da Boate Kiss, né? Assim, na época meus filhos eram adolescentes, então aquilo foi muito impactante para todos nós, né? E mostrando a importância de um conselho, que é como nós temos o CAL, que é dos arquitetos, tem a OAB, que é a Ordem, e nós temos o CREA e outros conselhos de outras profissões. É muito importante, né? E o CREA já vinha alertando, o CREA Rio Grande do Sul vinha alertando que era necessário tomar providências. Então, acho que mudou, deu uma chamada de atenção, mudou um pouco depois daquilo, porque a gente fala que a aviação é assim, né? Das tragédias na aviação saem os que para evitar as próximas situações. Você acha que isso aconteceu também? Sim, algumas mudanças ocorreram na fiscalização dos bombeiros, a responsabilidade da prefeitura ou das prefeituras, né? Porque quem libera o alvará, quem libera o habite são as prefeituras, então a responsabilidade é muito grande. E tem junto também o bombeiro, o corpo de bombeiros. Então houveram grandes mudanças, como você bem diz, depois de uma tragédia faz a correção de rumo. E o próprio conselho nosso tiveram algumas mudanças positivas. Então eu vejo assim, bastante interessante essa forma de atuação. Então, ao invés de punir, você fazer fiscalizações preventivas. Na época que estivemos na presidência, fizemos muitas fiscalizações preventivas para mitigar os problemas e evitar que ocorresse alguma tragédia. A gente passou a entender essa cadeia, né, de comando, vamos dizer assim, né? O CREA, bombeiros, prefeitura. Tudo tem que estar interligado. E você fez uma pergunta na nossa época, e por onde eu passei? Em todos os lugares que eu passei, eu sempre gosto de trabalhar não de nós para nós mesmos, né? Mas fazer o envolvimento. No Sinduscom, nós temos o envolvimento com as universidades, os empresários, a sociedade, e no Instituto de Engenharia, no IEMS também, no CREA também, e hoje na Santa Casa. Você vê que a Santa Casa
Nós assumimos em Como é que foi essa 2023. chegada? Por que nem o engenheiro da Santa Casa? Porque ela só Na- mente. A não, Santa Casa mente. exatamente, mas como eu disse, eu sou associado e quando eu voltei de Brasília em 2021, teve uma eleição para ser conselheiro da Santa Casa. E eu ganhei a eleição por um voto. Então eu já falei, isso aí é uma teocidência, né? Não é uma coincidência, é teocidência, porque é mão de Deus eu ganhar uma eleição de um concorrente tão forte na época e talvez não, acredito que era Deus nos preparando para montar uma chapa que chama Por Amor a Santa Casa, que é encabeçada pela doutora Alir Terra Lima, que transmite um grande abraço para você e para seus ouvintes e telespectadores agora, porque tudo é ao vivo, né? É internauta, Para a ouvinte, Né, para o telespectador. Gabriel, que estão aqui conosco no estúdio, né? Para o Marcão, O seu colega de sala. o Marcão, meu Mas agora é colega. comportado. Não. Não, o Marcão sempre foi um bom menino. A gente que era arteiro. Os baixinhos sempre são mais O arteiros, né? tamanho sempre ajudou a resolver isso. Ele era mais tranquilão. Aí E você chega na Santa Casa em que ano? eu cheguei na Santa Casa em 2021, logo que eu vim de Brasília, fiquei um ano acompanhando a diretoria corporativa, que ela é composta de pessoas leigas, porque quem faz a gestão da Santa Casa é a diretoria corporativa, da qual eu faço parte, estou na vice-presidência. Então nós temos a nossa presidente que é advogada, eu sou engenheiro civil, tem empresário, tem advogados, que compõem essa diretoria composta de 6 pessoas. Diretor financeiro adjunto, secretário adjunto, presidente e vice-presidente. Então nós fazemos uma gestão. E a diretoria clínica, sim, aí é com os médicos e com as médicas. Ô, Jari, a Santa Casa, ela sempre cria, e não sei, sou bem tranquilo para falar para você que eu não sei se no Brasil todo é assim, mas ela sempre cria uma situação de que ela não está bem. Todo mundo fala, a Santa Casa não está bem. Quem conhece, né, os médicos, os equipamentos, todo mundo sabe que a Santa Casa, e o médico, qualquer médico fala, esse é o melhor lugar para você ser atendido numa situação de risco e tudo mais. Como é que é essa coisa de 2 santas casas, né? A que às vezes fica estigmatizada por acabou o dinheiro, faltou o repasse, e essa coisa da Santa Casa que é uma referência realmente, um lugar para você estar, né, quando está em dificuldade. O que você falou é uma grande verdade. Todos os médicos que nós conhecemos e médicas falam, se alguém, supondo, né, se me acharem caído na rua ou um acidente, mesmo se eu tiver com a carteirinha de um plano de saúde, me levem para a Santa Casa. Por quê? Porque nenhum hospital em Mato Grosso do Sul tem neurocirurgião 24 horas, pronto-socorro 24 horas, atendimento de média e alta complexidade 24 horas. Então nós temos lá, por isso que o custo nosso é alto, porque as pessoas precisam entender que a Santa Casa ela é privada e tem uma contratualização com a prefeitura, porque a prefeitura recebe dinheiro federal, estadual e municipal, chama tripartite, e ela faz a gestão da regulação que é feita pela CESAL, que é a Secretaria de Saúde. Então, nós temos uma contratualização, é a mesma coisa, eu vou fazer sua casa, e aí a gente faz um contrato e eu especifico o que eu vou colocar, quantos metros quadrados, que tipo de piso e tudo, acabamento, vamos dizer assim. E nós temos um contrato só que ligado à área da saúde. Só que esse contrato defasou, faz quase 3 anos que não faz a readequação do equilíbrio econômico-financeiro. Essa é a nossa discussão que nós estamos tendo com a prefeita, tínhamos reunido recentemente com a vice-prefeita doutora Camila, com a comissão de saúde que está composta, numa conversa assim, bem franca. Nós sabemos dos problemas da prefeitura, problema do governo estadual, federal, quer dizer, não tem dinheiro sobrando. E nós precisamos fazer as adequações, precisamos fazer esse reequilíbrio econômico financeiro. Então nós estamos buscando soluções. Enquanto nós não conseguimos isso, nós fortalecemos nosso plano de saúde, que é Santa Casa Saúde, fortalecemos o nosso privado, que é o Prontomed, e estamos trabalhando para a criação de uma escola de medicina ali ao lado do Mercadão, o Colégio Valdo Cruz, em parceria com o STED, professor Pedro Chaves e a ANECA, nós fizemos uma parceria com eles para nós criarmos uma escola de medicina, para que nós possamos ter recursos para subsidiar essa defasagem. Porque quando fala em Santa Casa, com problema, são todas as Santa Casas do Brasil, todas as filantrópicas. Nós somos conveniados a um órgão lá de Brasília que congrega todas as filantrópicas do país, que é a CMB.
E nós temos informações que todos estão com problemas, todos têm a defasagem. Por quê? Porque a inflação na área médica ela é maior que a inflação da nossa vida aqui fora, vamos dizer assim. Os medicamentos são caríssimos, os equipamentos são caríssimos nós temos e a demanda uma aumentando. agravante de demanda, né, que Nós estamos com os países problema. vizinhos, né? Não, Você recebe exatamente, mas nós estamos vivendo assim uma guerra surda no trânsito. Os acidentados de moto, trauma. Pessoas ficando amputadas, sequeladas, vindo a óbito, e geralmente jovens, né, que vai deixar um vácuo na economia do nosso país, e nós pagamos as contas. Quando uma pessoa bate uma moto, ou um carro, ou algum acidente, não vou falar em moto porque o percentual é maior de moto, desde que ele tem acidente até ele chegar no centro cirúrgico, mais de 60 profissionais estão envolvidos nesse processo. Então você imagina o custo que nós temos na área da saúde. Então é muito complexo. Então são discussões bastante interessantes e nós estamos buscando soluções, porque meu pai me ensinou que não adianta você ficar gritando na escuridão. Tem que acender um palito de fósforo, pelo menos para você ter uma luz. E nós estamos buscando as luzes. Nós temos parceria com todos os parlamentares, independente de cores partidárias, todos ajudam a Santa Casa, tem uma boa interlocução com o governador, boa interlocução com a prefeita, só que nós estamos buscando soluções, sabemos que como nós temos dificuldades, eles também têm, então é questão de você fazer adequação. Essa é a boa política que nós fazemos, volto a dizer, capitaneada pela doutora Alir, a gente vem buscando essas interlocuções e buscando soluções, mas as dificuldades são imensas, tanto é que nós fizemos uma reforma no pronto-socorro. Eu até convido você, a Néia, o Gabriel e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo para conhecer o pronto-socorro lá. Eu não conheço muitos hospitais, mas igual a esse pronto-socorro, essa primeira etapa que nós fizemos, é o melhor do país, um pronto-socorro de primeiro mundo. E nós vamos continuar fazendo o restante dessa reforma do pronto-socorro com a ajuda da população. Até trouxe para você que você pudesse divulgar. Vamos por etapas. Esse aqui é o cartão que você me trouxe. Esse cartão é para as pessoas na tela lá fazerem doação para a Santa Casa. Essa é a caneca, viu? Essa é a caneca. O cartão. Mas o Joel Silva fez o seguinte, ele pegou o cartão e não colocou a parte do QR Code. Esse é o nosso livro, que tem e-book. Vamos lá no então, cartão. A população tem nos ajudado. Isso que quer dizer? É sinal que nossa gestão está dando credibilidade. Não que as outras não deram credibilidade, mas o trabalho de todos os gestores que passaram pela Santa Casa, mais o nosso trabalho, está trazendo a credibilidade e está trazendo que as pessoas começam a ver que a Santa Casa é de todos. Porque qualquer pessoa, a qualquer momento, pode precisar da Santa Casa. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso e nos ajudar. Deixa eu falar um pouquinho desse livro aqui, da Santa Casa, especificamente. Depois a gente vai falar do livro do Jari. Aqui você tem a história da Santa Casa, né? Nós temos a história da Santa Casa, Joel. A Santa Casa, esse ano, faz 108 anos. É uma história maravilhosa. Sempre foram pessoas com espírito filantrópico que iniciaram esse trabalho de captação de recursos junto à sociedade, compraram aquela área de 60 mil metros quadrados que está instalado ali na Mato Grosso, com o Eduardo Santos Pereira, 13, Rui Barbosa, naquele quadrilátero, e foram pessoas que vieram ajudando. Isso que eu falo, foram gestores que foram passando pela Santa Casa e deixando o seu legado. E muitas famílias ajudaram a Santa Casa. Aqui, falar em ajudar, tá na tela que o Gabriel colocou pra gente. Esse aqui é o cartão do Juntos pela Vida. O que é o Juntos pela Vida? Juntos pela Vida são as doações que estão sendo feitas para a Santa Casa, para que nós possamos reformar 100% o nosso pronto-socorro. Porque ele era um campo de guerra, vamos dizer assim, né? Era bem sem estrutura e muito antigo. Então, hoje você chega lá, você tem toda a tecnologia e nós implementamos isso aí. Eu agradeço a diretoria, permitir que tudo que a gente faça dentro da Santa Casa tem que ter a pegada da acessibilidade, que é a minha marca registrada, é meu legado. Então, todos os equipamentos que são comprados na Santa Casa são equipamentos acessíveis com desenho universal. O que é desenho universal? Que atende uma pessoa que está numa cadeira de rodas até uma pessoa com quase 2 metros de altura. Se ela tem 80 quilos, 200 quilos, não tem problema, porque os equipamentos se adaptam
as pessoas. Então, nós estamos trabalhando lá com adaptações em banheiros, com corrimão, banheiro acessível, com barras, comunicação em braille, cursos de Libra para médicos e para colaboradores. Então, todo o trabalho que é feito na Santa Casa, a acessibilidade ela vai caminhando junto para que a gente realmente possa atender todos e todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Aliás, o teu livro Ir e Vir, né, tá na 4ª edição aqui, pelo que eu tô lendo aqui. Por que você teve essa proximidade, né, essa bandeira da acessibilidade? Quando eu nasci, eu tive 2 tias e um tio, esse meu tio ainda está vivo, deficientes. Então eu tive a deficiência dentro da minha casa, desde a minha infância, convivendo com meus tios, e me despertou muito as dificuldades que eu tinha. Eu brincava, vamos dizer assim, de levar minha tia de cadeira de rodas para ela passear. Mas você imagina uma criança empurrando alguém numa cadeira de rodas na década de 60, que nem asfalto tinha, muito menos calçado, então muito complexo. E aos 9 anos eu recebi uma missão espiritual de um amigo do meu pai, do Dr. William do Ailib, falando que eu tinha que cuidar de deficientes e idosos. Essa era uma das missões que eu tinha. E aquilo me marcou muito. E tudo que eu fui fazendo na minha vida foi me levando para isso, inclusive a escolha do curso de engenharia civil, que eu achava que a engenharia civil que cuidava da acessibilidade, assim como a arquitetura. Depois eu descobri que todas as profissões, inclusive a tua, da imprensa, tem trabalhos de acessibilidade. Aí eu fiz um livro desmistificando o que eu achava. Esse livro mostra que todas as profissões têm feito trabalhos para acessibilidade. Tanto é que o Dr. Ferrão, que foi uma das pessoas que me indicou, o Dr. Ferrão, que é sogro do meu filho, falou: por que você não faz um livro? Eu falei: então o que você faz na área tua de odontologia? O que vocês fazem? Ele falou: então eu vou te explicar. Eu faço isso, isso, isso. Aí eu falei: então tá, então vamos fazer um capítulo da parte de odontologia e ver o que vocês fazem. Aí fui para a médica, fui para a área política. Eu tenho uma grande amizade com a senadora Mara Gabrilli, a conheço desde que ela era vereadora em São Paulo. Fizemos um capítulo da parte de legislação. O desembargador Nery do TRT, que Deus o tenha, fez um trabalho, um capítulo mostrando o que as leis trabalhistas favoreciam e protegiam as pessoas com deficiência. Fiz um capítulo com o Beto Pereira, do Compre, do Forte Atacadista, vendo o que um empresário faz para fazer a inclusão e o acolhimento das pessoas com deficiência, idosos, e a gente vê isso nas empresas dele. E fui viajando, o Las Grael eu conheci pessoalmente, falou sobre Paralimpíada, e eu lancei esse livro em 2013. E a Paralimpíada não estava tão em evidência como começou, daí para frente, começou a se destacar. E hoje o Brasil é medalha de ouro em quase todas as modalidades dos paratletas. Então foi assim um livro que desmistificou, e eu consegui, por ser engenheiro, falar de um assunto que geralmente é ligado à área das humanas, né? E também por um engenheiro que escreve. Então isso me deu um destaque. Eu fui convidado a ir a Nova York, na ONU, falar sobre o livro, sobre o tema da acessibilidade, num congresso que tinha mais de 160 países, e nós estávamos lá junto com essas pessoas aprendendo e mostrando, junto com a nossa delegação do Brasil, o que nós fazemos. O Brasil tem as melhores legislações do mundo, só que não implementa. Então, leis nós temos. Leis nós temos e são muito boas. Então, a jabuticaba nossa é essa. Tem lei que pega e lei que não pega. Em outros países, todas as leis têm que pegar, né? Então, o trabalho é constante, diário, e nós implementamos dentro da área da saúde, e já estou bolando um próximo livro que vai ser As Engenharias na Saúde. Eu te perguntei por que surgiu, né, essa missão sua, porque a maioria das coisas a gente só sabe dar valor quando sente na pele, né? Muitas vezes você está ali procurando aquela vaga para estacionar, e a vaga da descidinha ali, que pode ser da cadeira, se eu deixar um pedacinho do carro, acho que a pessoa passa. Você não tem que achar nada. Você não tem que achar, você tem que não estacionar ali. Exatamente. Ali não é o lugar de parar. Nem eu sou muito defensor daquela coisa do só um minutinho. Você fica bravo de ficar 1 minuto esperando na fila do carro, e o cara que está na cadeira de rodas esperando para a vaga dele, ou dirigindo, esperando a vaga, que um cara, como a gente para ali e acha que tá tudo certo. Não tá tudo certo. Não é 1 minutinho. Não é. Essa vaga não é tua nem por 1 minuto. Exato. Nós temos um trabalho junto, uma época, não sei se você lembra. Lembro. Nós fazemos blitz educativa pela cidade, não só em Campo Grande, mas no estado,
parar as pessoas no trânsito, dar uma filipeta, um papelzinho explicando, né, a importância do respeito da vaga do deficiente e do idoso. Então, outra coisa que a gente observa, geralmente banheiros acessíveis as pessoas estão utilizando, porque diz que é muito espaçoso, tranquilo, mas você imagina uma pessoa com deficiência precisando ir ao banheiro, chega lá, ou tem alguém, ou está cheio de vassoura e balde, que geralmente utilizam Fazer um depósito, um né? depósito. E não Então, é para isso. e não é para isso. Então, o trabalho nosso é diário e constante, e por onde eu caminho, eu sempre estou fazendo essa divulgação. E esse livro Tá na quarta? já a quarta edição, ele foi lançado em 2013, em 2023, quando eu já estava vice-presidente da Santa Casa, eu fiz uma repaginação dele. 2013, você lançou comigo isso aqui. Lá na Assembleia Legislativa, É. 2013, nós estávamos juntos lá. Faz hora, fizemos no CDB a fala dele. No CDB também. E aí esse livro viajou pelo Brasil e pelo mundo. Eu tive a oportunidade de ir para a Europa, Estados Unidos e outros países. Em 2023 eu relancei ele repaginado. Em 2024 fiz a quarta edição com o QR Code para pessoas com deficiência visual. Então dá um clique no QR Code se você tem um livro que fala. E agora eu lancei ele em e-book, então ele já é de domínio público. Não, Na verdade, agora oficialmente, né? Porque ele teve um e-book ainda não oficial, né? Teve um e-book não oficial, agora é oficial, com minha autorização, está liberado. Inclusive eu coloquei nesse grupo Joel Silva, né? O nosso o grupo de WhatsApp está bombando aí, já começou a plena, né? Me colocou no momento, a hora que eu vi já tinha um monte de coisas boas, de informações. E eu, inclusive, passei o e-book nesse WhatsApp e também está nas redes sociais e divulgando. Eu fui a Três Lagoas dar palestra, falar sobre o livro. Tenho sido convidado, vou no Instituto Federal essa semana, na Universidade Federal. A gente sempre está falando do assunto para que a gente possa conquistar corações e mentes, principalmente dos jovens, para que eles entendam que a deficiência não está na pessoa, está no mundo que a cerca. E nós, das engenharias, aí eu puxo a brasa para a minha sardinha, temos essa responsabilidade de fazer as adequações. Quando eu falei que só a engenharia civil, na minha cabeça, no início, que fazia o trabalho de acessibilidade, não, todas as engenharias fazem. Porque hoje você vê a parte de inclusão digital, e a Santa Casa está praticamente 100% de todos os nossos sites têm inclusão digital, principalmente depois da pandemia, pós-pandemia, todo mundo teve que fazer as adequações. E aí você precisa do engenheiro eletricista, do engenheiro mecânico, para você fazer deslocamentos verticais, né, através de elevadores e rampas, você precisa da mecatrônica, todo quanto é engenharia, os engenheiros agrônomos com adaptações nos implementos agrícolas, e também tem mais de 3 milhões de pessoas na área rural que precisam da inclusão. Então, você vê que todas as profissões estão envolvidas nisso aí, de estar com essa mentalidade. Você acredita que as cidades, né, sempre falando das dificuldades, Campo Grande passa por dificuldades aí faz horas já, né? Você acredita que já dá para começar a pensar, deveria, né? Mas a executar essa questão de mobilidade urbana, de preocupação maior com a situação? Sim. Como é que nós estamos... Não, essa pergunta é muito pertinente, porque as pessoas falam, você acha que melhorou? Desde que você assim, atua 100% nesse assunto? Sim, melhorou muito. Eu sou, que nem o Ariano Suassuna, eu sou um otimista realista, né? Uma pessoa que pensa que realmente, através do trabalho você vai conquistar as coisas. Então, é um realista esperançoso, desculpe. O Ariano Suassuna fala assim, que o otimista é um bobo e o pessimista é um chato. E a pessoa que tem essa vibe, né, de fazer e buscar com que as coisas aconteçam mais na nossa realidade, mais nosso pé no chão, mais no dia a dia. E eu vejo uma mudança muito grande. Tanto é que todo documento que um engenheiro ou uma engenheira faz, que chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, tem um item lá que ele se responsabiliza que a execução, o projeto ou a reforma que ele vai fazer tenha as leis da acessibilidade incluída, que é na NBR 9050, que é a norma que rege isso aí. Dos arquitetos também tem a mesma coisa. Então, você vê que muita coisa aconteceu. Nenhum projeto é aprovado, nenhum recurso federal vem para o estado ou município que não esteja contemplado a acessibilidade. Inclusive, eu estive dando uma palestra no Unimasul lá, a convite da Maria do Carmo, doutora Maria do Carmo, minha colega engenheira da GEAB,
as casas que estão voltando Minha Casa Minha Vida, todos com a pegada da inclusão. 10% das casas tem que ser adaptado para as pessoas com deficiência. Aí esse mundo da deficiência não é só quem usa cadeira de rodas, é o idoso, é o obeso, é a pessoa que tem nanismo, deficiente visual. Então, 14% da população tem algum tipo de deficiência. E essas pessoas têm família. Então, você multiplica 14% por 5, você tem quase 100% da população que precisa do mundo acessível. E esse trabalho é feito muito forte. Tem várias entidades, associações, parlamentares que lutam diariamente e vocês da imprensa também nos ajudando. Jari, a gente falou do teu livro, falou da Santa Casa, falamos de acessibilidade, mas eu queria voltar para a gente finalizar um pouquinho, né, falar da Santa Casa. Como é que está a instituição hoje? Né? A gente sempre ouve falar da Santa Casa em duas situações. Quando a gente precisa, né, você vai para a Santa Casa. A outra quando tem alguma crise, geralmente financeira. Sim. E devida sempre, e precisa ficar claro, essa falta de repasse. Né? Não dá para você criticar muitas vezes o gestor se ele fica sem dinheiro. Exatamente. Como é que faz? Então, essa dificuldade ela é constante e é de todas as filantrópicas do país. A conta não fecha, porque a tabela SUS ela é defasada, ela não é reajustada desde 2018. Então você imagina, nós estamos em 2025, a inflação altíssima, principalmente a inflação na área médica é muito alta, os equipamentos, os medicamentos, né? Você tem as convenções salariais todo ano, e com a demanda aumentando, você precisa aumentar o número de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, tudo normatizado através do sindicato ou dos conselhos dos enfermeiros e dos médicos, o CRM e o conselho dos enfermeiros. E nós temos que seguir isso aí. E também temos fiscalizações, o Ministério Público sempre está acompanhando passo a passo o que nós estamos fazendo e a própria população observando. Então, é uma conta difícil de fechar. Até um dia o Dr. Maurício Simões, que é o secretário de saúde do governo, eu falei para ele: Dr. Maurício, a minha cabeça assim, de engenheiro é cabeça cartesiana. E a área de vocês, né? Eu tenho filho médico, eu tenho nora médica, irmão médico, sobrinho médico, eu tenho médico na família. Eu vejo que o mundo de vocês é diferente, porque, vamos supor, quando eu sou contratado para fazer uma casa, eu tenho o preço da fundação até a chave na mão, e fica mais ou menos por ali. Se der alguma variação, é devido à inflação. A área da saúde não, porque se o Joel precisar de um procedimento e o Jari outro, o teu organismo pode responder de um jeito e o meu de outro. Você pode utilizar mais medicamentos ou menos e eu mais ou menos. Então, é uma conta bem complexa de fechar. Ele deu risada e falou: não, realmente você está certo, é preciso fazer gestão, mas tem as variáveis são muito grandes. Então, nós vivemos, principalmente nesse momento, uma dificuldade financeira muito grande, mas, volto a dizer, nós estamos buscando achar soluções em todos os sentidos, pedindo à população para ajudar, buscando os parlamentares, tendo uma interlocução com o prefeito, tendo uma interlocução com o governador, indo a Brasília conversar. Tivemos com o ministro, o doutor Padilha, nos recebeu numa reunião, foi capitaneada até pela senadora Soraya Tronic, que estava coordenando a bancada federal com vários parlamentares, inclusive com a Caixa Econômica junto. Ficamos 2 horas numa discussão. Você imagina o ministro nos receber, ficar 2 horas para você ver o grau de dificuldade e a compreensão que ele tem de ver como funcionou a filantrópica, né? Então, é isso aí, buscar soluções. Vir até através da imprensa. Eu estou dando uma entrevista aqui para você, a presidente está em outra emissora dando entrevista, orientando a população e mostrando que a Santa Casa ela é privada e presta serviço para o SUS através de um contrato. E nós estamos buscando uma solução desse contrato para que nós possamos buscar o reequilíbrio econômico e financeiro, que é você pegar os valores que você tem de 2 anos e meio, 3 anos, e trazer para a atualização dos preços, né? Para que a gente possa realmente prestar um bom serviço e salvar vidas, que é a nossa principal função dentro da Santa Casa, salvar vidas e dar um bom atendimento, um bom acolhimento para as pessoas que estão doentes, para os amigos e familiares. Engenheiro Jari Castro,
Obrigado pela sua participação, vice-presidente da Santa Casa, falando um pouco da... Já falamos de coisa, Santa Casa, falamos de acessibilidade, falamos dos livros. Obrigado pela sua participação conosco nesse Papo Reto. Obrigado, eu agradeço, desejo sucesso a essa nova casa que você está aqui, com certeza muito sucesso e muitas realizações vocês farão junto com a Neia, dando uma assessoria muito boa, né? E estamos à disposição, o que precisar, qualquer informação, conte conosco. É isso, gente. Mais um Papo Reto aqui no Top Media News. Próximo programa, outra entrevista, outros assuntos, muito bate-papo, porque o papo aqui é reto. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo Reto, com Joel Silva.